Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Samuel. E hoje vamos ler 2 Samuel, capítulo 21. Os gibeonitas são vingados. Diz assim a palavra de Deus. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha com os filisteus, em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safe, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. É isso aí, pessoal. 2 Samuel, capítulo 21, fala sobre uma série de eventos que ocorreram durante o reinado de Davi, incluindo uma fome que assolou a terra por 3 anos consecutivos. Davi busca a Deus para entender a causa da fome e Deus revela que a fome é resultado do que foi feito aos gibeonitas, uma nação com a qual Israel havia feito um pacto
de não destruição. Os gibeonitas pedem para que Davi entregue 7 homens descendentes de Saul para serem executados, como compensação pelo derramamento de sangue da parte dos descendentes de Saul. Davi concede ao pedido e os 7 homens são entregues aos gibeonitas, sendo executados. Depois disso, a terra é restaurada e a fome então cessa. Este capítulo nos ensina sobre a importância de honrar os compromissos e tratados feitos com outros povos, mesmo que estes tenham sido feitos por gerações passadas. Também destaca a seriedade das consequências do pecado e a necessidade de buscar a reconciliação e a justiça diante das transgressões. Aprendemos com este capítulo que é crucial manter a integridade em nossos relacionamentos e cumprir com nossos compromissos. Lembre-se, devemos buscar a reconciliação e a justiça, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas ações passadas. Nossas escolhas não devem ser definidas por nosso passado, mas direcionadas por Deus e por aquilo que temos aprendido com Ele. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Que maravilha podermos ler mais um capítulo da Bíblia Sagrada, né? Eu espero que você esteja sendo abençoado e edificado com a leitura deste livro de 2 Samuel. E espero te ver aqui amanhã para juntos lermos mais um capítulo da Palavra de Deus, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.